Hoje nós sabemos que há 12 milhões de desempregados no país e há milhões de americanos que podem entrar na pobreza e há muitas mulheres vulneráveis e especialmente pessoas não brancas. Por que o senhor presidente, porque o senhor tem 30 segundos para tratar o tema da questão racial? Nancy Pelosi não quer fazer isso. Eu quero. Eu quero fazer isso, mas ainda precisamos. Eu acho que é por isso que nós vamos conseguir ganhar a Câmara. A Nancy Pelosi não quer aprovar nada. Ela quer ter algumas vitórias numa data que é 3 de novembro. A Nancy Pelosi não quer aprovar. Nós estamos prontos e bem dispostos a fazer alguma coisa. Nós já aprovamos 3 planos que passaram, inclusive com os democratas. Ela não quer que esse passe perto da eleição porque acha que vai auxiliá-la politicamente. Eu acho que vai acontecer o contrário. Senhor vice-presidente. A líder republicana no Senado disse que não vai poder passar. Ele não tem os votos republicanos. Por que ele não está falando com seus amigos republicanos? Deixa eu continuar agora, Nós senhor fizemos vice-presidente. Eu vou fazer se fizermos, vai ser aprovado. Vou perguntar ao vice-presidente Biden. O senhor era líder do Partido Democrático. Por que o senhor não conseguiu que eles fechassem esse acordo para o pacote de ajuda? Eu insisti, e estamos fazendo isso desde o início do verão. Isso não é novidade. Essa lei dos heróis está ali parada. E olha o que está acontecendo. Quando eu estava à frente do plano de recuperação, nós conseguimos 145 milhões de dólares para comunidades, porque os estados precisavam equilibrar as contas para não despedir bombeiros, policiais, professores, para continuar mantendo os seus condados funcionando. Esses caras não fizeram nada por eles. Eles disseram, deixa eles falirem. Deixar eles falirem? Qual o problema de vocês? O que foi passado foi uma lei passando auxílio para cidades e estados democratas. Foi uma forma de transferir bilhões e bilhões de dólares para as cidades e estados. Foi uma forma de tirar muito dinheiro do bolso do povo para pessoas que estavam vindo ilegalmente para este país. Eu adoraria poder ajudar, mas o que isso faz é que pessoas de todo o mundo vão começar a vir para o nosso país. Essa foi uma forma de cuidar deles. Isso foi uma forma de gastar em coisas que não estavam relacionadas à Covid. Mas foi realmente uma forma de resgatar estados que foram mal dirigidos. Olha, eu estou concorrendo como um democrata muito orgulhoso, mas eu vou ser um presidente dos Estados Unidos. Eu vou ser um presidente para todo o país. Cada estado por aí está em apuros e vai começar a demitir, seja republicano ou democrata, os socorristas, os professores, os policiais, porque eles precisam equilibrar o orçamento. E eles vão permitir o orçamento nacional poder garantir essa questão. Nós estamos falando muito sobre a luta das empresas e luta dos negócios. O senhor acha que é a hora certa de pedir esse tipo de ajuda e de aumentar o salário mínimo? Eu acho que sim. O que nós precisamos fazer é que nós vamos ter que resgatá-los também. Nós devíamos fazer isso agora, essas empresas menores. Há muitas delas falindo. Eles não vão conseguir se reerguer. Nós precisamos ter os PPPs e o dinheiro que possa permiti-los a se organizar e lidar com as escolas, como diminuir as salas de aulas, colocar sistemas de ventilação. Eles precisam de ajuda. Tanto as empresas quanto as escolas precisam de ajuda, porque esses caras não vão fazer isso. Eles não estão transferindo nenhum dinheiro. Vamos seguir uma para o próximo resposta tema. breve. Ele falou, nós temos que ajudar os pequenos negócios aumentando o salário mínimo. Acho que deve ser uma escolha estatal. Nova York é diferente do Alabama, que é diferente de Vermont. Todos os estados são diferentes. Deve ser decidido estado por estado. Isso é muito importante. Precisamos ajudar as pequenas empresas. Como você vai ajudar uma pequena empresa forçando um aumento salarial? O que já se comprovou que isso acontece é que os pequenos negócios O senhor disse recentemente que o senhor consideraria aumentar esse salário mínimo por hora de $15. O senhor pensou em aumentar, sim. Ainda é o caso? O que eu realmente gostaria, e ainda poderia considerar no segundo governo, não no nível que possa acabar com essas empresas. Deve ser uma opção estadual. São locais muito diferentes.
alguns locais, 15 dólares não pesa tanto. Em alguns outros estados, Ok, 15 dólares presidente, vai ser obrigado. um desastre. Vice-presidente. 2 trabalhos. Um deles diminui a pobreza. As pessoas estão ganhando 6, 7 dólares por hora. Esses socorristas que nós estamos aplaudindo porque nos permitiram sobreviver, o que está acontecendo? Eles merecem um salário mínimo de 15 dólares. Isso, menos que isso, te coloca na linha da pobreza. Nós precisamos elevar o salário mínimo para que as empresas não vão à falência. Isso não é verdade. Nós vamos falar de imigração, vamos falar de imigrância e vamos falar de famílias também nesse contexto. Presidente, o seu governo separou crianças de suas famílias na fronteira. Milhares de crianças foram separadas de suas famílias. Mas, atualmente, os Estados Unidos não conseguem localizar os pais de 545 crianças. Como o senhor vai lidar com esse tema? Crianças são trazidas aqui por transportadores ilegais, por cartéis, e eles usavam as crianças para trazer para o país. Agora nós temos as fronteiras mais fortes do que nunca. Temos milhas e milhas de novos muros e barreiras. Eles têm que vir de forma legal. Como o senhor vai reunir essas crianças com as famílias? Deixa eu só dizer, eles construíram as famosas gaiolas, que eles dizem que eu coloquei as pessoas em gaiolas. E havia uma imagem nos jornais com essas gaiolas terríveis, e eles disseram, olhem essas gaiolas, o presidente Trump criou elas. E aí determinou-se que elas foram criadas em 2014. O senhor tem um plano para reunir as crianças com os pais? Nós estamos tentando, nós estamos nos esforçando. Muitas dessas crianças vencem os seus pais através de cartéis e através de gangues. Vice-presidente, eu quero colocá-lo na conversa. Responda só rapidamente agora. Essas mais de 500 crianças vieram com os seus pais. Eles foram separados na fronteira para causar um desincentivo a novas vindas. Foram muito fortes, mas adivinha só, eles não conseguem. Não foram coiotes que trouxeram as crianças, eram os pais delas. Elas foram separadas dos pais. E isso nos torna piada no mundo e nos torna uma nação que não pode ser levada a sério. Eles fizeram isso. Nós alteramos a política. Nós mudamos. Responda isso. Eles que criaram as gaiolas. Quem fez isso? Angel? Vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar do que nós estamos falando. O que aconteceu? As crianças e os seus pais foram separados uns dos outros. E agora eles não conseguem encontrar mais de 500 desses pais, de pais dessas crianças. Que elas não têm lugar para onde ir. Isso é criminoso. É criminoso. Eu quero perguntar, 10 segundos. Nós trouxemos jornalistas, nós cuidamos muito bem delas, elas estão em instalações muito limpas. Mas lembre-se de uma pergunta: quem construiu essas gaiolas? Agora eu quero perguntar sobre a questão de imigração para o senhor, vice-presidente. O presidente Obama passou uma reforma de imigração que era uma promessa de seu governo, mas também houve um recorde de deportações antes dessa mudança. Então, o que o senhor faria em relação à imigração no seu governo? Nós cometemos um erro, demorou tempo demais para acertar essa política. Eu serei agora o presidente dos Estados Unidos, não o vice-presidente. E a questão que eu deixei muito clara é que em 100 dias eu vou mandar para o Congresso um caminho para a cidadania para milhares de pessoas. E todos aqueles chamados de Dreamers, que estão no programa DACA, eles vão poder permanecer nesse país e terão um caminho para a cidadania. A ideia de que eles estão sendo mandados de volta para seu país por esse cara, eles estão voltando para um país que nunca viram. Imagine só, você tem 5 anos, os seus pais estão te levando pelo o grande rio e eles descobrem que é ilegal, eles vão dizer, não pai, não mãe, me deixem aqui. Mais de 20 mil dos nossos socorristas que estão cuidando das pessoas durante essa crise, nós devemos isso a eles. Senhor presidente. Ele teve 8 anos para fazer o que disse que faria. E, sem ter nada específico, nós nos livramos da política de prender e soltar, nos livramos de várias coisas terríveis que eles criaram. Mas durante os 8 anos que ele foi vice-presidente, ele não fez nada, a não ser construir essas gaiolas para prender as crianças. Vice-presidente, sua resposta? Não está certo. A política de pegar e soltar, sabe do que ele está falando?
Se a sua família veio para cá e foi presa, elas tinham um dia para chegar à sua audiência. Então, alguém nos Estados Unidos que precisa de asilo, eles têm que ir para outro país. Isso nunca aconteceu antes. Se você vem para os Estados Unidos e você argumenta aqui que precisa de asilo, baseado nessa premissa, porque eu mereço, por causa da lei americana. Não devia ter um caminho para o outro lado do rio. Presidente Trump. Ele está demonstrando que não entende nada de imigração ou das leis. O pegar e soltar é um desastre. Um assassino ou estuprador cruzava a fronteira, alguém terrível, nós anotaríamos o nome, nós soltamos essa pessoa no nosso país e aí você diz que eles voltam. Menos de 1% das pessoas retornam. Temos que mandar a patrulha da fronteira e o pessoal da imigração para dizer, voltar em 2 anos, em 3 anos, você vai ter uma audiência. Quando você diz que eles voltam, eles não voltam, Joe. Eles nunca voltam. Eu odeio dizer isso, mas somente aqueles com o QI muito baixo voltariam. Muito poucos. Vice-presidente Biden, responda agora, por favor. Você não sabe qual é a lei, Joe. Eu conheço a lei, o que ele está falando simplesmente não é verdade. Conferir. Você pode Eles não ficar. voltam. Não temos Vamos que nos continuar preocupar. agora. Eu acabei com isso. Vamos continuar para a próxima sessão. 525 pessoas não sabendo onde estão seus pais. Por favor. Vamos tratar agora o próximo tema, que é a questão racial nos Estados Unidos. Os americanos não brancos têm uma experiência muito diferente nesse país e de muito sofrimento, e trata muito de uma questão de ganho e de educação, e muitos pais não têm outra opção a não ser ensinar aos filhos que eles sofrerão isso ao longo da vida, sofrerão algum tipo de preconceito e sofrerão com a polícia. Eu gostaria de perguntar o que o senhor diria a esses pais e o que o senhor sente em relação a isso. Minha filha já escreveu muito sobre isso. Ela é assistente social e, sabe, um dos motivos porque eu acabei trabalhando do outro lado de Wilmington, onde há muitos afro-americanos, foi para aprender o que estava acontecendo. Eu nunca precisei dizer para minha filha, se ela for abordada por um policial na estrada, e nunca tive que dizer para ela, coloque os 2 braços no volante, a não ser, senão você pode levar um tiro. Agora, os pais de crianças negras têm que falar isso. Olha, se você estiver correndo na rua, não use um capuz. Se você for abordado, sempre diga sim, senhor, não, senhor, e coloque as mãos no volante, porque, na verdade, você é vítima. Uma pessoa ganhando 300, seja que você ganhe 300 mil reais ou não ganhe nada. Essa é a questão racial nos Estados Unidos. E nós sempre dissemos que nós temos essa verdade, que todos os homens foram criados iguais, mas se você quer saber, nós estamos sempre levando essa agulha, esse ponteiro para exclusão e não para inclusão. E o que nós vamos dizer é que isso vai acabar. Nós temos que dar oportunidade, melhor educação, melhor sistema de saúde, mais acesso à educação, mais acesso a oportunidades, mais acesso a crédito para abrir empresas. Eu tenho um plano muito claro sobre como fazer tudo isso, para dar às pessoas uma oportunidade, ter a oportunidade de poder ter riquezas e também se livrar da violência. Presidente Trump, a mesma pergunta, eu gostaria que o senhor falasse diretamente com essas famílias. O senhor entende o sofrimento que elas passam com seus filhos? Sim, eu entendo. E mais uma vez, Joe ficou no governo por 47 anos e nunca fez nada, tirando em 1994, quando ele causou um dano imenso à comunidade afro-americana, quando ele chamou ele de superpredadores. Ele disse esse termo. E que eles nunca poderiam deixar isso passar. Seu projeto de lei contra crimes de 1994 e os superpredadores. Ninguém fez mais para a comunidade
negra do que o Donald Trump. Talvez com exceção do Abraham Lincoln, é uma exceção possível, mas ninguém fez o que eu fiz. A reforma da justiça criminal, o Obama e o Joe não fizeram isso. E eu não acho que eles chegaram a tentar, eles não tiveram a chance de fazer isso. Talvez eles quisessem, mas se vocês vissem o quanto eu tive que torcer de braços para chegar até aí, incluindo algumas pessoas que choravam no meu escritório na Casa Branca e 2 semanas depois, nós temos que derrotar ele. Reforma da justiça criminal, reforma prisional, oportunidades com o Tim Scott, um grande senador da Carolina do Sul. Ele criou zonas de oportunidade, um dos programas mais bem-sucedidos, e as pessoas não falam sobre isso. Vários investimentos sendo feitos, com os maiores beneficiários sendo a comunidade negra e hispânica. As universidades historicamente negras, depois de 3 anos em que eu estive no cargo, eles vieram conversar comigo e disseram, depois de 3 anos, eu perguntei, por que vocês voltam? Porque nós não temos financiamento. Vocês não precisam voltar todo ano. Nós temos que voltar, porque o presidente Obama nunca lhes deu financiamento em longo prazo. Eu o fiz. Um financiamento de 10 anos, longo prazo, e lhes dei mais dinheiro do que eles pediram, porque eu disse, vocês precisam de mais. E a única parte ruim disso é que eu talvez não veja vocês de novo, porque eu tenho uma boa amizade com eles. Eu gosto deles e eles gostam de mim. Mas eu disse sobre as universidades. Agora vamos falar sobre o histórico de cada um. Qual a sua resposta agora, vice-presidente? A minha resposta é que eu nunca disse o que ele me acusa de dizer. O fato é que, em 2000, depois da lei do crime foi aprovada, esse cara disse, o problema dessa lei é que não tem pessoas o suficiente na cadeia. Então você pode ir no meu site e vejam a citação do que ele disse. Então, as gangues jovens, as pessoas que estavam sondando a nossa comunidade. Esse é um cara que está ali no alto do seu prédio e nenhum deles eram culpados dos crimes que eles estavam sendo acusados, aqueles do Central Park. Na verdade, ele reduziu as sentenças de 5 pessoas. Nós reduzimos de centenas. A lei da qual ele está falando é uma lei que, na verdade, foi iniciada por Barack Obama. Além disso, nós estamos numa situação em que o sistema prisional foi reduzido ao número de 300 mil pessoas. E o que eles deviam estar fazendo é que não devia haver um mandato de menores nessas leis. Eles precisam alterar essas leis para que a sentença obrigatória mínima seja reduzida. Eles deveriam estar indo para a reabilitação e não para a cadeia. Nós precisamos mudar o sistema profundamente, é isso que nós faremos. Mas por que ele não fez isso há 4 anos? Por que não fizeram isso há 4 anos? Por que ele não fez isso quando você era vice-presidente? Você fala sobre todas as coisas que você vai fazer, mas há pouco tempo você estava nessa posição e vocês não fizeram nada. Joe, eu me candidatei por causa de vocês, por causa do Barack Obama, porque vocês fizeram um trabalho terrível. Se eu tivesse achado que vocês tinham feito um bom trabalho, eu não teria me candidatado. Eu me candidatei por causa de vocês. Eu olho para você, você é um político. Eu me candidatei por sua Biden, causa. sua resposta. Depois teremos mais perguntas. Olha, eu te digo o seguinte, eu espero que ele não olhe para mim, porque o que está acontecendo aqui agora é que você sabe quem eu sou, você sabe quem ele é, você conhece o caráter dele, conhece o meu caráter. E a minha reputação é de dizer a verdade. Eu estou ansioso por essa candidatura, eu estou ansioso por essa corrida. Eu acho que o caráter do país está nas urnas. Por favor, pode responder. E as questões da Rússia, Ucrânia, China, Iraque, se isso for verdade, ele é um político corrupto. Então não venha com essa ideia de que você é completamente inocente. Estão chamando você de político corrupto. Vice-presidente Trump, a gente deveria continuar agora na questão racial. Nós estamos falando na questão racial e eu quero dizer algo. Eu preciso responder, porque olha só, há 50 ex-funcionários da inteligência que diz que isso de que eles estão me acusando é um plano da Rússia. Eles disseram que isso tem todos os detalhes disso. Todos eles disseram que isso é um lixo, isso é mentira.
ele e o seu amigo Rudy Giuliani plantaram isso contra mim. Agora o laptop faz parte de todo esse boato de Rússia, Rússia, Rússia. Exatamente o que está errado. É esse o caminho que você está seguindo. É realmente isso que você vai fazer. Vamos voltar agora à questão, por favor. Você tem que estar de brincadeira. Vamos voltar à questão. Vamos voltar para a Rússia. Vamos tratar da questão Não dá para racial. acreditar. O senhor falou que o movimento Black Lives Matter era um movimento de desobediência civil. O senhor se recusou a condenar um movimento de supremacia branca. E o que o senhor diria aos norte-americanos hoje que esse tipo de comportamento, que ele vem contribuindo para esse tipo de clima? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Black Lives Matter, eles estavam se referindo aos policiais, chamando eles de porcos enrolados, fritos como bacon. Eu achei isso horrível, marchando pelas ruas e falando isso. Isso foi a minha primeira vez que eu vi o Black Lives Matter. Achei isso terrível. Com relação ao meu relacionamento com todas as pessoas, eu acho que eu tenho relacionamentos excelentes com todas as pessoas. Eu sou a pessoa menos racista dessa sala. O senhor não se preocupa quando esse tema aparece? Eu não sei o que dizer. Eu fiz a reforma da justiça criminal, criei as zonas de oportunidade, eu cuidei das universidades historicamente negras. Eles podem dizer o que quiserem. Me deixa muito triste. Eu sou a pessoa menos racista. Eu não consigo nem ver o público, porque está muito escuro aqui, mas não importa quem esteja no público. Eu sou a pessoa menos racista dessa sala. Vice-presidente Biden, rapidamente. O Abraham Lincoln aqui é um dos presidentes mais racistas que nós já tivemos. Ele joga gasolina em todos os incêndios racistas. Desde a campanha, descendo as escadas rolantes, dizendo que ele vai banir os mexicanos. Ele fez tudo o possível para banir os muçulmanos. Ele disse sobre os Proud Boys para recuarem e ficarem em alerta. Por favor. O senhor tem 10 segundos para responder, presidente. Ele fez uma referência ao Abraham Lincoln. De onde isso veio? Eu disse que desde o Abraham Lincoln ninguém fez o que eu fiz pela comunidade negra. Eu não disse que eu sou o Abraham Lincoln. Eu disse que desde Abraham Lincoln ninguém fez o que eu fiz pela comunidade negra. Agora, você não fez nada, a não ser o seu projeto de lei de anticrime. Meu Deus. O que levou à prisão de dezenas de milhares de homens negros. Vamos. Não, eu tenho pergunta agora para o vice-presidente Biden. O que está acontecendo com a votação agora, eles se Deixa eu lembram perguntar disso. ao Eles se lembram de como vice-presidente você tratou eles. Olhem o que está acontecendo. Vice-presidente Biden, o senhor tem uma chance de responder dentro desse contexto. Ok. Que essa lei dos anos 90 ajudou no emprisionamento de milhares de pessoas, sobretudo afro-americanas. E essas famílias desses presos até hoje ainda sofrem as consequências dessa lei. O que o senhor diria para essas famílias? Por que elas devem votar em você? Nos anos 80, 100% dos senadores votaram em um projeto para como lidar com as drogas. E foi um erro. E eu tenho tentado mudar o que aconteceu, principalmente na questão da cocaína. E é por isso que eu estou argumentando que, na verdade, nós não devíamos mandar ninguém para a cadeia por um crime simplesmente relacionado a drogas, por posse de drogas simplesmente. Nós devíamos gastar dinheiro em tratamento dessas pessoas. É isso que eu falo para os republicanos. Eles não deveriam estar sendo presos por um problema com drogas ou álcool. Eles deviam estar indo para tratamento, para se tratar. É isso que nós estamos tentando fazer, é isso que eu vou fazer, porque o povo americano agora viu que isso, na verdade, foi um erro, aprovar aquelas leis relativas às drogas. Mas por que ele não fez isso? Ele só fala e não faz nada, como todos os políticos. Por que ele não fez isso? É isso que eu vou fazer quando eu virar presidente. Você foi vice-presidente no governo Obama. Obama presidente, seu líder. 8 anos. Por que você não fez nada? Você teve 8 anos para fazer isso e você continua dizendo o que você vai fazer. Você só fala e não faz nada. Nós fizemos muita coisa. Você não fez nada. Tiramos 38 mil presidiários dos presídios federais. Havia centenas de pessoas que receberam clemência.
Nós aprovamos leis para renovar os departamentos de polícia. Eu poderia continuar, mas nós começamos o processo. Nós começamos o processo, mas perdemos uma eleição. É por isso que eu estou me candidatando para reverter essas políticas terríveis que ele Vamos implementou. mudar de tema agora. Por que você não fez isso no período de 8 anos, há pouco tempo? Por que você não fez? Você só fica falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você levou à prisão de dezenas de milhares de jovens negros. E agora diz que vai desfazer isso. Você teve 8 anos com Obama. Sabe por quê, Joe? Porque você só fala e não faz nada. Vice-presidente Biden, nós vamos mover agora para o próximo tema. Essa é a resposta. Ele é um republicano e nada mais. Vamos para o próximo. Como eu Agora fiz vamos com para o a próximo reforma tema. da justiça criminal. Eu tive que convencer os Senhores, democratas. Nosso tempo está acabando.